Eu acho que você precisa de uma luz colorida e essa daqui pode ser sua. Calma que eu já te explico melhor. O que eu tenho aqui na minha mão é o LED da Neewer, o 660 RGB. E a graça de uma luz LED colorida de alta qualidade é a versatilidade. Com uma luz colorida a gente consegue criar uma infinidade de variações, de contextos, de ideias somente mudando a cor ou aplicando efeitos que estão disponíveis em equipamentos como esse daqui. Então imagina que com uma luz colorida como essa, você consegue criar fundos coloridos infinitos da cor que você quiser. Você consegue simular ambientes que às vezes você não tem acesso para gravar. Ou simplesmente você pode dar um toque mais criativo para o seu cenário, alterando as cores do fundo, fazendo combinações de acordo com a marca do cliente ou algo assim. Mas tudo depende do equipamento que você escolher para o seu objetivo. Tem equipamentos menores, tem equipamentos maiores. Esse daqui é um LED grande, né? E ele é mais indicado para situações onde você precisa iluminar uma grande parte do cenário, não somente uma região específica, né? Mas alguns detalhes desse equipamento que me chamaram a atenção, primeiro a construção dele. Ele é um equipamento que não é plástico, ele é feito aqui em metal, que já passa uma sensação um pouquinho mais robusta para ele. Apesar disso, ainda é bastante leve. Achei bem legal que ele vem com esses barn doors que permitem a gente controlar para onde que a nossa luz está sendo apontada, e ele também tem um sistema de difusão aqui que a gente pode inclusive remover puxando aqui pela lateral, ó. Não vou tirar ele todo, mas ele sai aqui do lado se a gente precisar, tá? É um LED bastante potente, o manual indica 50 watts de potência e ele cobre todo o espectro RGB e ainda tem um esquema de cor branco para você definir a temperatura de acordo com a sua necessidade. A coisa mais legal dele é que além dos controles traseiros que a gente já está acostumado a ver em qualquer outro equipamento de luz, a gente também tem uma conexão com o aplicativo da Neewer Studio, que inclusive se você tiver múltiplas instâncias dessa luz, né, vários equipamentos desses, você consegue controlar todos de uma só vez e combiná-los ou ainda controlar de forma individual. Vai aí do que você preferir, mas tudo usando o mesmo app. Falando de preço, esse equipamento aqui é mais acessível do que de outras marcas. Considerando o tamanho, a gente tem um outro equipamento desse daqui, parecido com esse na verdade, que também tem uma qualidade excepcional, mas que custa 3 vezes mais, cara. Esse daqui parece ser um ótimo custo-benefício, principalmente para quem quer uma luz colorida ou precisa de uma luz principal, mas não está conseguindo investir muito nesse momento, né? Dá para comprar direto pelo AliExpress, na loja oficial da Neewer, e tem alguns outros vendedores que estão entregando o produto diretamente aqui do Brasil, então você não paga nem a taxa de importação. Uma outra coisa legal é a portabilidade disso daqui. Ele consegue ser ligado por 2 baterias daquele modelo grandão da Sony, como o F550 ou o F750, tá? Ele aguenta aqui. Com 2 baterias você consegue usar ele por algumas horas, mas obviamente ele também tem, né, conexão para tomada. E a configuração dele pelos botões traseiros é bastante simples. No painel traseiro você tem 3 botões diferentes. Esse primeiro botão aqui é onde você vai mudar o modo, que por enquanto está no modo HSI, que é onde a gente consegue alterar as cores do nosso LED. Se eu trocar de modo, eu vou para o modo Sim, que vai criar algumas soluções mais criativas, como essa daqui que está imitando luz de polícia, né? Se eu apertar de novo, eu vou para o modo CCT, que é o modo onde a gente consegue controlar a temperatura da luz branca. Então aqui, agora usando esses outros 2 botões, eu tenho esse que vai alterar o brilho e esse outro que vai alterar aqui a temperatura da cor. Se eu aumentar ou diminuir por aqui, você vai vendo que ele vai mostrando aqui no painel a intensidade e aqui embaixo ele vai mostrando também a temperatura de cor, que nesse momento aqui, ó, vai de 3.200 até 5.600, que é o Daylight padrão. Se eu alternar novamente aqui o modo, voltar lá para o HSI, aqui eu continuo controlando a intensidade dessa luz, enquanto que aqui eu altero a matiz, né? Perceba que agora eu estou indo para um tom mais amarelado, ou então eu posso girar mais aqui e ir lá para o vermelho, por exemplo. Só que a gente também consegue controlar a saturação da cor. E para fazer isso, a gente precisa pressionar esse botão, que ele permite essa pressão aqui. E agora, ó, a gente está no menu de saturação. E você consegue colocar menos saturação. Aqui ó, a saturação está em 0, por isso a cor ficou mais próxima do branco. Só que aqui a gente pode ir aumentando essa saturação ao longo do tempo. Olha lá. Você vai aumentando, aumentando, até o A0, que é o máximo de saturação, que é onde a gente tem essa luz completamente
colorida. Então, são essas opções que você tem aqui, é bem simples mesmo de usar. E no caso do Cine, a gente consegue controlar também essa intensidade e também conseguimos alterar o tipo de cena que a gente quer. Então aqui agora, ó, eu tô na cena de festa, que é como se fosse uma baladinha aqui, né? Ou ainda essa daqui, que é um flash, né? Uma simulação de flash. Tem também, voltando aqui para nossa opção de sirene. Só que todas essas coisas são alteráveis com mais facilidade no aplicativo do que aqui. Um último detalhe legal, que se você tiver com múltiplas luzes conectadas, você consegue alterar o canal onde essas luzes estão, né? Então, se eu segurar esse botão aqui, ó, tá vendo que ele tá no canal 0, mas se a gente girar, a gente pode ir pro canal 1, 2, 3, e assim você vai agrupando as luzes e elas vão respeitando esse canal na hora de você mudar lá no aplicativo. Ou se você não curtir usar o painel traseiro para configurar essa luz, você pode configurar pelo aplicativo do celular. Mas eu já vou te falar sobre esse aplicativo. Antes eu quero te explicar como que você pode ganhar exatamente essa luz que tá aqui na minha mão. A gente lançou um desafio na comunidade da Brainstorm Academy para os nossos alunos premium. Nesse desafio, você que é nosso aluno precisa criar um vídeo de até 60 segundos com o tema Luzinhas de Natal. Já que a gente está falando de luz, nada mais justo, né? E você pode criar da maneira que você quiser, sobre o assunto que você quiser, desde que se encaixe nesse tema de alguma forma. Pode ser uma história, pode ser um experimento visual, o que você quiser, o importante é estar dentro desse tema. É só você gravar esse vídeo e postar lá dentro da nossa comunidade com a hashtag DesafioNewer até o dia 19 de dezembro, beleza? Nós aqui na Brainstorm vamos avaliar todos os vídeos e vamos escolher o vídeo mais criativo que merece receber esse novo Newer 660 RGB. E além do equipamento, nós também vamos postar o vídeo do vencedor no nosso perfil do Instagram em colaboração com o vencedor, beleza? Então vai ter divulgação gratuita aí do seu trabalho também. Enfim, pode chegar na sua casa exatamente essa unidade que eu estou aqui nas minhas mãos nesse momento. É só você participar. Corre na comunidade que todos os detalhes estão lá. Nós vamos divulgar o vencedor no dia 23 de dezembro. Agora deixa eu te mostrar os recursos do aplicativo da Newer. A conexão do equipamento com o app é muito simples, você aperta no botão de adicionar um novo dispositivo e ele já vai aparecer aqui na lista. O meu já está adicionado aqui, por isso nada apareceu antes. Eu posso ligar e desligar a minha luz quando eu quiser, ó, por esse botãozinho. E aqui a gente está no modo CCT, então eu posso controlar o brilho e posso controlar também a temperatura de cor, de acordo com a minha necessidade. Eu posso passar para outros modos. Aqui em cima, no menu, nós temos a opção de Light Sources, que aqui ele emula alguns tipos específicos de luz, como por exemplo, luz de tungstênio, luz de estúdio, luz de modelo, luz halógena, ou ainda Daylight, né, que é aquele tom mais próximo do sol. E ainda assim, você consegue alterar todas as características dessa luz. Ainda temos o Source Match, que você consegue apontar para alguma região aí do seu ambiente, ou de repente alguma outra luz que você esteja utilizando. Você pode escolher aqui a temperatura de cor dessa luz e ele vai diretamente ali para o seu equipamento. Quando a gente passa para o modo CTO, a gente consegue escolher aqui baseado no esquema de gelatinas, que é o mais famoso do cinema, né? Então você tem determinadas temperaturas de cor, principalmente se você estiver misturando luz digital com luzes que não são de LED, isso daqui pode ser bem interessante. Entrando no modo HSI, a gente tem um disco cromático que você pode navegar livremente para escolher qualquer outro padrão de cor. E perceba que ele muda com muita velocidade, né? É praticamente instantânea a mudança. Você tem alguns padrões aqui também e se você preferir, você pode fazer no modo de matiz, saturação e brilho, tá? Alterando cada controle de forma independente. Se você preferir usar o misturador de cores, você pode escolher acender, por exemplo, só os LEDs verdes ou então só os LEDs azuis ou misturar essas cores e encontrar cores mais puras aí naquilo que você está fazendo. Essa outra ferramenta, que é o Picker, é bem legal que você pode agora escolher uma cor aí do seu cenário, um elemento. Vamos pegar, por exemplo, aquele azulzinho ali do meio. Você aperta o botão de selecionar e ele vai replicar a cor que ele estava enxergando naquela mira. Avançando aqui, você tem os efeitos, né, como o efeito de carro de polícia, de ambulância, caminhão de bombeiros. Tem ainda as opções de festa, né, com vela, festa e fogos de artifício. E ainda os flashes, né, que são os raios, o paparazzi ou a tela de televisão, que você escolhe também o brilho
aqui na frente. No Light Studio você tem várias opções interessantes para você alterar a animação da sua luz. Pois é, se a gente escolher, por exemplo, a pré-definição de fogo, quando você dá um play aqui embaixo, você consegue ter uma luz que simula uma fogueira no ambiente. Se você vier aqui e escolher, por exemplo, o Blink, você escolhe aqui vários parâmetros diferentes para alternar as suas cores de acordo com o tempo. Olha lá, aqui eu alterei uma cor, ele vai piscar nessas múltiplas cores aqui ao longo do tempo. Olha que legal. Enfim, são muitos controles que você tem aqui dentro do Light Studio para poder construir essas animações. Por fim, nós temos aqui o Effects Music, onde você pode usar o seu microfone do celular para replicar os sons em forma de movimento de luz. Como assim, Matheus? Dá um play aí para você ver que agora quando eu falo, as luzes mudam de cor de acordo com o que ele está ouvindo. Se tem uma batida de uma música, ele vai respeitar essa batida. Você pode até definir o tempo aqui, que é a velocidade da mudança de cor, né? Se você quer mais rápido, mais lento. Mas perceba que ele está de acordo com a minha voz. Muito legal, né? Se você quiser favoritar alguma iluminação, você pode salvar ou favoritar por aqui e escolher pré-definições de acordo com algo que você já tenha montado antes. Quando você compra esse equipamento que vem na sua caixa, é o seguinte: o 660 RGB, juntamente com uma coisa que eu gosto bastante, que é uma bag de transporte, tá? Então, para você que atende clientes, que precisa ir para cima e para baixo, ele vai estar seguro aqui nessa bag. Só um detalhe importante, o equipamento não acompanha tripé, beleza? Você vai precisar adquirir um ou utilizar o tripé que você já tenha, porque ele tem tanto a rosca padrão de tripé de iluminação aqui embaixo, quanto a rosca de tripé que a gente está acostumado a usar em câmera também. Você pode usar qualquer uma das duas para conectar o seu equipamento, beleza? Então, na minha opinião, é um ótimo custo-benefício para você acrescentar no seu setup de luz, porque no fim das contas, luz é sobre aquilo, né? Quanto mais, melhor. E se você tem opções versáteis como essa, que permite que você troque a cor, que permite que você manipule várias características da luz, melhor ainda. Um bom custo-benefício, recurso que a gente só encontraria em luzes mais caras, agora disponíveis num equipamento que é mais acessível para todos os bolsos, beleza? O que você achou desse equipamento? Me conta aí nos comentários. Se ficou com alguma dúvida, também pode perguntar que a gente vai te ajudando conforme possível, beleza? Meu nome é Matheus Ferreira, espero que você tenha gostado desse vídeo. Um forte abraço e até a próxima. Tchau!